Agora, aqui. o que aconteceu com a economia soviética? Acelerou e cresceu. Nesse mesmo momento em que se decide pela industrialização forçada e pela coletivização forçada do campo, se estabelece a economia planificada. O primeiro plano quinquenal, ele é nos anos 30, no início dos anos 30. É quando a economia planificada passa a funcionar a pleno vapor, porque a propriedade privada novamente havia desaparecido e toda a economia soviética estava sob o comando do Estado. E se estabelece a economia planificada. A economia planificada é uma estrutura complexa. Nós estamos falando de uma época pré-computador. Era no ábaco. Sabe? No Isso aí ábaco. demais, muito louco. Vocês já viram um ábaco? Já. E a economia planificada funcionava da seguinte maneira. Tinha um comitê, que era Gosplan. Havia os planos eram aprovados pelo Comitê Central do Partido e eram aprovados também pelos soviets de toda a Rússia. E esses planos quinquenais, eles determinavam metas de produção. De acordo com a demanda, a meta vai ser isso O aqui. de acordo com a demanda é algo que, quando nós chegarmos ao título do programa, nós veremos que tem problemas. Tá. Algumas coisas havia facilidade para controlar a demanda. Por exemplo, você sabe quantas pontes você precisa, quantas estradas, quantos aeroportos. Você sabe quanto você precisa de quantos quilômetros de metrô. Você sabe quantos portos. Isso o Estado calculava fácil. Mas você não sabe quantos Quantos quilos calçados... de batata você precisa, quantos... De batata, acho que ainda até dá pra ser. Quantos sapatos 38, quantos A sapatos substituição 44. integral do mercado pela planificação teve problemas na indústria ligeira e na agricultura. O cálculo de demanda era um dos problemas. Menos que o cálculo quantitativo, o cálculo qualitativo. Porque quando a gente fala em roupas para as pessoas, não é apenas... Você não está lidando apenas com uma realidade objetiva. Que as pessoas precisam ter roupas contra o frio, por exemplo. Tem a realidade subjetiva, a demanda subjetiva. A qualidade, a estética da roupa e assim por diante. Mas a gente já vai tratar disso, tá bem? Estou só desenhando o que era economia planificada. Então você tinha os planos quinquenais, eles fixavam metas. Essas metas eram metas nacionais, que viravam metas das repúblicas, que viravam metas dos distritos, dos oblasts, que viravam metas das cidades, que viravam metas das fábricas e que viravam metas das seções e metas dos trabalhadores. Então os planos quinquenais, eles desenhavam as prioridades soviéticas em todas as áreas e se traduziam em metas para os distintos setores econômicos. A Gosplan recebia os planos quinquenais, elaborava os planos quinquenais, eles eram aprovados pelo Comitê Central, eram aprovados pelo Parlamento, esses planos voltavam para a Gosplan controlava a sua execução. Tá bom? Isso era economia planificada. A economia planificada, logo de cara, demonstrou uma enorme vantagem sobre o capitalismo em tudo que tem a ver com infraestrutura. Era só para o mercado interno essa produção? Eles pensavam em exportar, por exemplo, igual a China faz, né? Que ela produz internamente e O plano exporta. quinquenal previa exportação. Previa exportação também. Então, nos primeiros momentos, os planos quinquenais foram extremamente bem-sucedidos no que diz respeito à infraestrutura, indústria pesada e direitos sociais. Por quê? Porque operava, em primeiro lugar, sob monopólios naturais. Vou dar um exemplo. Você não vai criar 2 metrôs na cidade de Moscou, né? É um metrô só. Claro. Né? Então a infraestrutura, elas são monopólios naturais. Não tem competição, não tem mercado. O mercado se situa na competição, no caso do capitalismo, por quem construirá aquela infraestrutura. No caso, o controle estatal sobre todos os meios de produção, distribuição e crédito pelo poder soviético permitiu uma eficácia na infraestrutura, eficácia para alocar crédito, para alocar mão de obra, para enfim, todas as medidas produtivas necessárias. A eficácia era enorme. Era enorme. Não havia desperdício. O capitalismo, para dar certo, ele precisa ter desperdício.
por exemplo, quando várias empresas preparam um projeto e vão a uma competição para ver quem é que vai construir uma determinada estrada, quem perder muitas vezes fica em maus lençóis, né? Porque todo o investimento feito em projeto se dissipa, porque ela perdeu a concorrência, ela tem que demitir trabalhadores em função de ter sido derrotada. Então isso tudo são ativos, forças produtivas perdidas diante de uma determinada situação de concorrência. No socialismo, na economia planificada, isso não acontece, porque você aloca as forças humanas e materiais exatamente do tamanho que você precisa. Então, isso deu uma eficácia enorme. Com muita rapidez, a União Soviética começou a construir hidrelétricas, estradas, portos, metrô, universidades, redes de saúde. A União Soviética, em 10 anos, construiu isso depois, né? Foguete é mais para frente dos anos 50. Mas, enfim, a economia planificada... Claro, tem toda a razão. Nos anos 30, a pujança industrial soviética é impressionante, quando o mundo capitalista está em sérias dificuldades depois da crise de 29. Por conta da crise de 29. Não é? O capitalismo só ia superar a crise de 29, na verdade, com o início da Segunda Guerra. Uhum. Então, a União Soviética, nessa época, já começa a investir em material bélico. Já imaginando que seria, uma das prioridades dos planos, uma das prioridades dos planos quinquenais é a indústria de defesa. Então, enorme eficácia da economia planificada no que diz respeito a esses setores. Vou repetir: infraestrutura, indústria pesada, indústria pesada aqui também tem indústria de defesa. Sim. E a infraestrutura social, né? Educação, saúde, cultura, esporte, né? Alta eficácia. Então o país ele vai se desenvolvendo com muita rapidez nos anos 30, em comparação com a crise do mundo capitalista. Isso gera uma onda de simpatia em relação à União Soviética, prévia à Segunda Guerra, muito grande. Muito grande. A União Soviética colocou de pé o mais robusto sistema universitário de ensino em 10 anos. Que país fez isso? Você acredita que tinha um apoio popular absurdo? Gigantesco. Não, época? os registros são enormes. Gigantesco. E quando começa a ter uma ruptura disso? Vamos... A gente vai ter que atravessar aqui. Eu falo, quando você passa, que é interessante, porque você entende tudo o que aconteceu. Não é assim, isso assim, porque depois você não entende. Claro. Fica um gap ali, você fala, pô, então, a economia planificada mostra uma extrema vantagem comparativa em relação às economias capitalistas nos anos 30. Tem problemas? Tem problemas. Por exemplo, você tinha déficits, o déficit na agricultura se mantinha, porque você teve todo o custo do processo de desapropriação camponês, e você, ao longo dos anos 30, só no final dos anos 30, o país foi atingir o mesmo nível de produção que tinha no final dos anos 20. Então, houve uma demora na recuperação da indústria da agricultura. Então, essa parte o que obrigou a União Soviética a importar produtos agrícolas. Mas como a indústria estava avançando e começava a avançar a indústria petroleira, a União Soviética conseguia, digamos, driblar certos mecanismos de sanção. A União Soviética pôde ter algumas operações de importação para equilibrar a oferta interna, mas a agricultura era um problema.